Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje o tema da tese é Integração Regional e Harmonização Jurídica. Estudo sobre as dinâmicas jurisdicionais nos sistemas internormativos da União Europeia, da Comunidade Andina de Nações e do Mercado Comum do Sul. O trabalho foi desenvolvido pela doutora em Ciências Jurídicas, Franciele Vieira Oliveira. Integração Regional e Harmonização Jurídica. Estudo sobre as dinâmicas jurisdicionais nos sistemas internormativos da União Europeia, da Comunidade Andina de Nações e do Mercado Comum do Sul. Tese de doutoramento em Ciências Jurídicas, especialidade em Ciências Jurídicas Públicas. Sobre orientação da professora doutora Alessandra Aparecida Souza da Silveira. Um dos principais desafios dos blocos econômicos é conviver com as diferenças. A convivência com outras soberanias, ordenamentos, constituições, direitos fundamentais e principalmente as leis interferem na perfeita integração entre os Estados-membros. Diante deste desafio, quais os caminhos para que haja sucesso e equilíbrio nestas relações? É o que você vai ver agora no programa Academia. Participam do programa o doutor em Direito das Relações Internacionais, André Pires Gontijo, e Alessia Barroso, doutora em Direito Público. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no Academia e vamos começar a nossa conversa. Eu peço a Franciele que faça uma exposição inicial para que o espectador possa entender o que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vinda, viu, Franciele? Muito obrigada, Matula. É uma satisfação estar aqui presente no programa Academia. Eu aproveito para cumprimentar os meus colegas, o professor Dr. André Gontijo, a professora doutora Alessia Barroso, pela participação e por estarem aqui e participar do debate comigo e levantarem algumas reflexões do trabalho que desenvolvi. Essa tese ela aborda o surgimento das integrações regionais e como essas integrações regionais são importantes atualmente, exatamente porque os estados acabam por passar por um processo de transformações devido aos fluxos globalitários que nos atingem nos últimos tempos. Então, eu quis entender quais seriam as consequências dessas integrações regionais, porque essas integrações regionais, elas produzem novos ordenamentos jurídicos que acabam por interagir com os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros. Portanto, eu quis entender como as normas jurídicas das integrações regionais interagem com os ordenamentos jurídicos nacionais e, para entender como isso funciona, eu tentei abordar como seria o processo de harmonização jurídica dessas normas. E então, eu verifiquei que, tratando-se de ordenamentos jurídicos distintos, ou seja, com fontes e legitimidades diversas, essas normas elas não poderiam atender a um critério hierárquico e, portanto, eles deveriam fazer parte de um sistema que eu chamei de sistema internormativo. Esses sistemas internormativos, eles existem exatamente para explicar que os estados já não são os únicos detentores do poder de criação de normas, mas também existem outras fontes de poder e exatamente que são as integrações regionais, mas também existem outras fontes de poder em âmbito internacional e exatamente como essas normas de outras fontes podem interagir, podem se relacionar com os ordenamentos jurídicos nacionais de forma não hierárquica, exatamente porque, se houvesse uma hierarquia, nós estaríamos criando um superestado e as integrações regionais não querem ser um superestado. Eles simplesmente querem se relacionar de forma harmônica e coerente, exatamente para que todos em comum possam atingir os objetivos que são traçados. Então, minha tese eu dividi em duas partes. A primeira parte trata exatamente das integrações regionais, como elas surgem, e eu digo que elas surgem através dos fenômenos inter. Esses fenômenos inter esse termo foi cunhado por Gonçalo Maios, exatamente para explicar as causas dos efeitos desses fluxos globalitários que causam repercussões e consequências nos ordenamentos jurídicos nacionais. A partir do momento, então, que
que os estados eles passam a integrar um novo espaço de pluralidade de estados, eles começam a se relacionar em termos de interdependência e complementaridade. E é exatamente disso, em razão do sistema dos fenômenos inters, que a partir dos quais surgem as integrações regionais também influenciadas pelos fenômenos inters que lhe dão origem, também propulsiona a formação de sistemas internormativos. Esses sistemas internormativos, eles são caracterizados não só por um conjunto de normas, ou seja, por uma pluralidade de normas, mas também por um conjunto de práticas jurídicas. Essas práticas jurídicas, elas podem se dar através de um processo de elaboração de normas, mas também um processo de cooperação entre tribunais. Então, panoramicamente, a minha tese trata dessas questões. Perfeito. Bom, eu já vou abrir para pergunta. Eu quero falar com a professora doutora Alessia Barroso. Seja muito bem-vinda. Por favor, faça uma questão para a Franciele. Olá a todos e a todas. Obrigada, Matula. Franciele, primeiramente eu quero parabenizá-la pela tese. É uma tese de fôlego, uma bibliografia extensa, muito bem referenciada, muito bem escrita. Você tem o dom de escrever e ser inteligível muito bem, né? Então, parabéns, foi um grande desafio. Espero vê-la publicada em breve, né? E a minha pergunta, primeiro eu fiquei encantada com o seu trabalho, me fez pensar para além dele, mas a minha pergunta voltada especificamente para o seu tema é, dentro da dinâmica jurisdicional, né, como ela pode ser um aporte, como ela pode servir, como você coloca no trabalho, né, a harmonização jurídica no campo, né, do regionalismo, ou do processo de integração. Por que eu estou perguntando isso? Porque se nós pensarmos no campo do direito internacional, dos direitos humanos, existe para os tribunais a margem nacional de apreciação. Então, como fazer isso dentro de uma harmonização jurídica num processo de integração? Essa seria a minha questão. Professora Alessia, muito obrigada pelas suas considerações iniciais e pela pergunta. Eu começaria por dizer o seguinte: o direito de integração regional é diferente do direito nacional e do direito internacional. E é exatamente por isso que ele merece um tratamento diferenciado. Então, quando nós falamos de direito de integração regional, eu comecei por abordar na minha tese o direito da União Europeia, porque é exatamente ali que o direito da integração nasce. Do direito da União Europeia, ele tem alguns contornos distintos do direito nacional e do direito internacional, exatamente porque o direito da União Europeia ele é marcado por instituições supranacionais que o cria e também pela supranacionalidade das suas normas. E, em razão disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, ela começou por desenvolver alguns princípios para dar sustentabilidade a essa supranacionalidade. E um desses princípios, que praticamente desenvolveu todos os demais princípios da União Europeia, é o primado e o efeito direto. Então, no âmbito internacional, por exemplo, não existe esse princípio do primado ou do efeito direto. Né? Porque, na verdade, todas as normas do direito internacional elas têm que ser recepcionadas no âmbito interno. No direito da União Europeia, isso não acontece. Exatamente porque os particulares podem reivindicar ou invocar o direito da União Europeia perante as jurisdições nacionais. E o primado significa que, em caso de conflito internormativo, ou seja, em caso de conflito entre o direito nacional e o direito da União Europeia, estando no âmbito de aplicação do direito da União Europeia, por ser a União Europeia competente para regular aquela matéria em causa, a norma nacional ela tem que ser afastada. Então, quer dizer, as dinâmicas jurisdicionais, que são viabilizadas principalmente pelo instrumento do reenvio prejudicial, ele permite um diálogo, quer dizer, os tribunais nacionais, eles não respondem às respostas, quer dizer, eles não respondem às demandas feitas pelos particulares de forma isolada. Quer dizer, quando eles têm dúvida a respeito da aplicação do direito da União Europeia, eles podem suscitar uma pergunta ao Tribunal de Justiça para que eles possam ter um esclarecimento. E, na verdade, isso é muito importante
porque se as respostas fossem diferentes, né, se cada juiz nacional decidisse conforme o seu entendimento, os particulares de cada Estado-membro, poderia ter um tratamento diferenciado. E o que nós queremos é exatamente criar uma tendencial equiparação das posições jurídicas entre os particulares de distintos Estados-membros. Doutora Franciele, agora eu vou pedir uma questão aqui do professor doutor André Pires Gontijo. Por favor, faça uma questão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Matula. Olá, professora Alessia. Olá, professora Franciele. Parabéns pela tese, uma tese de fôlego, uma tese muito bem escrita. E dentro da sua tese me veio inúmeras curiosidades. Uma delas é em relação ao reenvio prejudicial da União Europeia. Como isso funciona? Em que consiste esse reenvio prejudicial? Muito obrigada, professor doutor André Gontijo, pela pergunta. Realmente, a questão do reenvio prejudicial é uma das partes mais importantes da minha tese de doutorado. E, na verdade, o reenvio prejudicial ele é um instrumento ao serviço da harmonização jurídica. A harmonização jurídica, na verdade, ela é dividida em duas partes. Uma primeira parte, ela é feita através de uma harmonização, eu diria, negativa e positiva. A harmonização negativa seria no sentido dos Estados se absterem de cometer qualquer ato que possa obstaculizar a efetividade do direito da União Europeia. A harmonização positiva diz respeito a um procedimento de elaboração de normas de direito secundário que devem ser aplicadas nos ordenamentos jurídicos nacionais. Então, quando essas normas elas são aplicadas nos ordenamentos jurídicos nacionais, tendo em vista que o direito da União Europeia ou a União Europeia não possui um aparelho judicial e administrativo difuso nos Estados-membros, quem aplica o direito da União Europeia são os tribunais nacionais. Só que os tribunais nacionais, eles não aplicam esse direito da União Europeia de forma isolada. Eles contam com o auxílio do Tribunal de Justiça da União Europeia, que tem por função interpretar de forma coerente e uniforme o direito da União Europeia. Em razão disso, o reenvio prejudicial é um instrumento ao serviço da harmonização jurídica, exatamente porque permite que os tribunais nacionais ou os juízes nacionais, no caso de dúvida em relação à aplicação do direito na União Europeia, eles suscitem uma pergunta ao Tribunal de Justiça, exatamente para que eles possam responder de forma coerente e adequada às demandas que são suscitadas pelas partes no processo principal. Então, o reenvio prejudicial é uma ferramenta muito importante, ele está também ligado muito ao princípio da cooperação leal. Isso quer dizer que os juízes nacionais eles têm que cooperar lealmente com o Tribunal de Justiça da União Europeia no sentido de assegurar aos particulares o direito a uma tutela jurisdicional efetiva. Exatamente porque na União Europeia, o reenvio prejudicial não é uma fonte de acesso direto dos particulares ao Tribunal de Justiça da União Europeia, mas indiretamente os particulares podem aceder ao Tribunal de Justiça da União Europeia, né? Inclusivamente os tribunais, os particulares, eles podem solicitar ao juiz nacional que faça uma pergunta ao Tribunal de Justiça da União Europeia para esclarecer algumas dúvidas concernentes à aplicação do direito da União Europeia. Perfeito. Bom, eu peço licença a Franciele e também aos nossos convidados. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique conosco aqui no Academia. Até já. Estamos de volta com o programa Academia. Hoje falando sobre os conflitos normativos decorrentes da falta de integração regional em alguns blocos econômicos e as possíveis respostas aos problemas que dificultam essa harmonização das normas e leis destes Estados-membros. A tese é da doutora em Ciências Jurídicas Franciele Vieira Oliveira. E estão aqui também comigo o doutor em Direito das Relações Internacionais, André Pires Gontijo, e Alessia Barroso, doutora em Direito Público. Bom, e eu começo aqui com o professor André. Faça mais uma questão para a Franciele, por favor. Como é que funciona dentro do âmbito do Mercosul essa questão do reenvio prejudicial? No Mercosul não existe um mecanismo de reenvio prejudicial.
Na verdade, o Mercosul adotou o mecanismo das opiniões consultivas, que na verdade se assemelham aos reenvios prejudiciais, mas não se confundem com eles. Exatamente por quê? No reenvio prejudicial na União Europeia, ele possui efeito jurídico vinculativo e nas opiniões consultivas, exatamente como o próprio nome diz, não possui efeito jurídico vinculativo. No entanto, no Mercosul, as opiniões consultivas, elas podem ser suscitadas por qualquer juiz de qualquer instância, porém, esse contato não é direto com o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Na União Europeia, qualquer juiz de qualquer instância, eles podem suscitar uma pergunta ao Tribunal de Justiça, quer dizer, existe um contato direto do Tribunal Nacional, de qualquer instância, com o Tribunal de Justiça da União Europeia. No Mercosul, isso não existe. Exatamente aqui no Brasil, por exemplo, os juízes nacionais, se eles se depararem com a aplicação do direito do Mercosul, eles podem suscitar uma pergunta ao Tribunal Permanente de Revisão, porém, essa pergunta ela é encaminhada aos nossos tribunais superiores, no caso, o STF, e, portanto, é ali que essa pergunta depois será remetida ao Tribunal Permanente de Revisão, se, então, for considerado pertinente essa pergunta para a solução do caso em concreto. Ok. Doutora Alessia, por favor, faça uma questão. Franciele, aproveitando a pergunta do professor André relativa ao Mercosul, a minha questão seria: por que o Mercosul hoje passa para nós como uma promessa não cumprida, né? No que concerne aí a integração cultural, política, institucional? Como é que o Mercosul, né, ele pode enfrentar e vencer esses desafios para um efetivo processo de integração? Obrigada, professora doutora Alessia Barroso, pela pergunta. Ela é muito pertinente, principalmente porque é uma pergunta da ordem do dia, não é? Nós estamos a passar por várias crises atualmente e não sabemos como resolvê-las, não é? E o Mercosul realmente poderia ser uma resposta para esses problemas. Só que o Mercosul ainda não conseguiu captar a mensagem de que ele se insere hoje no que eu chamei de fenômenos inter, não é? Existem hoje alguns problemas que superam as capacidades de resposta dos estados. E existem vários estados hoje no Mercosul que não entenderam ainda que se inserem no âmbito desses fenômenos inter. Não é? Exatamente porque esses fenômenos inter, como eu já disse, eles demonstram a capacidade de resposta, a falta de capacidade de resposta dos estados diante dos fluxos globalitários nos quais nos inserimos. Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos a passar por vários problemas políticos, econômicos, só que esses problemas políticos e econômicos não são de responsabilidade só do Brasil, não é? Quer dizer, hoje nós vivemos num ambiente plural de vários ordenamentos jurídicos, de vários estados. Então, quer dizer, a decisão tomada no Brasil, ela pode repercutir efeitos e reflexos em outros estados. É a mesma coisa, uma decisão política, econômica tomada em outro estado, ela repercute os seus efeitos em outras partes do mundo. E eu fiquei muito curioso com esse assunto agora, viu, Franciele? E eu vou pedir aos nossos especialistas aqui, os doutores, para darem a opinião deles sobre essa questão. Doutor André, será que existe muitas vezes uma forçação de barra na tentativa de criar esses blocos comuns, né? Essa tentativa de integração? Me dá, sinteticamente, a sua opinião sobre isso. Existe isso, de fato? Tem um ditado popular, Matula, que fala que uma andorinha sozinha não faz verão. Então, hoje, ainda que nós não queiramos, nós estamos dentro de uma rede global, de uma teia global de relacionamentos. Então, a tecnologia que chega no nosso celular, a composição que a gente tem dentro da perspectiva de colocar novos insumos, tudo isso passa por uma cadeia de produção que não está dentro do Brasil, ela está espalhada pelo mundo todo. Então, não temos como fugir disso. E dentro da perspectiva do direito, igualmente, porque dentro do direito a gente acaba que temos classificações, caixinhas diferenciadas em relação a isso. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal ele tem uma rede de cooperação no âmbito do Mercosul. O próprio Supremo Tribunal Federal colocou dentro do seu site uma opção de língua inglesa e língua espanhola. Por quê? Porque eu preciso ver como anda a segurança jurídica no Brasil para ver se eu vou ter a teia de investimentos, querendo ou não querendo,
dentro da perspectiva. E, às vezes, eu preciso do Brasil. Não, então, o Brasil é um grande celeiro agrícola. Não tem como eu fugir, eu preciso investir no Brasil porque eu preciso daquela matéria-prima que só o Brasil produz. Né? Outros não. Não preciso mais do Brasil porque eu posso pegar essa matéria-prima em outros países. Então, não tem jeito de fugir, como a professora Franciele falou, dos fenômenos inter. A diferença é o seguinte, aqui é uma discussão jurídica, então o internormativo ele precisa passar por um processo de cooperação, um processo de diálogo. Mas dentro do fenômeno interjurídico, a gente tem o fenômeno interglobal, que é um fenômeno que passa por commodities, um fenômeno que passa por relações econômicas, então um fenômeno que passa por uma internacionalização, não só do direito, mas também de outras ciências e de outros relacionamentos. Perfeito. Doutora Alessia, a senhora como vê isso aí? Não, concordo plenamente com o professor André. A gente, inclusive, há matérias que demandam, sim, um olhar em conjunto, né? Por exemplo, se a gente está diante de questões ambientais, não tem fronteira, então o dano ambiental no Brasil ele vai sim afetar países próximos. As questões atreladas à tecnologia, né? Hoje se fala uma cyberdemocracia, então não dá para o Brasil resolver sozinho essas questões, tem que ter uma harmonia normativa, mas o processo de integração é bastante complexo, né? Ele vai para além da harmonia legislativa. Ele quer integrar, harmonizar questões de ordem cultural, questões de ordem institucional, de ordem política. É um grande desafio, mas é um desafio extremamente necessário. Um país hoje não há como se desenvolver sozinho, né? O professor André citou aqui exemplo clássico, né? A questão da agricultura, por exemplo, é uma delas, mas para além disso. Então, é um processo sem volta. O Brasil ele vai ter que se adequar em algum momento a essas questões tangentes. E a União Europeia, em que pese a gente tem o Brexit, né, em pauta, mas a União Europeia é um exemplo clássico de que dá certo, né, de que a união faz a força, literalmente. Né? Então, professor André, eu concordo plenamente com essa questão. O país não dá como se desenvolver de forma isolada. A integração, em alguma medida, ela é necessária. Franciele, para a gente terminar, eu tenho essa questão aqui. Que ferramenta, de fato, existe para que você possa favorecer essa integração e que ela se torne um pouco mais fácil, né, entre esses Estados-membros? Porque, às vezes, você pode, em relação a normas e ordenamento, lei, essa coisa toda, você pode invadir um pouco a soberania do outro. Existe uma ferramenta para que isso não ocorra sempre? Então, Matula, na verdade, esse discurso da soberania é algo em desuso, exatamente porque, como os meus colegas já disseram, existem hoje vários desafios que ultrapassam as capacidades, eu já estou aqui insistente a dizer sempre, que ultrapassam as capacidades de resposta dos Estados. Né? Então, quer dizer, se ultrapassa as capacidades dos Estados, não adianta eu exercer a soberania no meu território, sendo que esses problemas não existem só nesse território. Né? Hoje o mundo exatamente não existem fronteiras. Por mais que a gente queira criar fronteiras, elas já não existem. Não é? Seria simplesmente uma forma de não querer ver o problema tal como ele é. Então, é preciso, de criar mecanismos de cooperação, né? Fazer com que os Estados percebam a necessidade de cooperar cada vez mais uns com os outros. Não é? E é exatamente por isso que as dinâmicas jurisdicionais são apontadas como uma ferramenta que pode possibilitar um diálogo, um processo discursivo, para que todos, em conjunto, possam encontrar respostas aos problemas que dizem respeito a todos. Então, quer dizer, as dinâmicas jurisdicionais também, elas estão ao serviço da harmonização jurídica, e essa harmonização jurídica não é porque simplesmente as normas têm que funcionar de forma coerente e uniforme, né? Elas têm um objetivo, e o objetivo é exatamente promover os objetivos previstos nos tratados. E quais são esses objetivos? O objetivo é a formação de um mercado comum, né? De um mercado interno. Mas esse mercado, ele não tem uma perspectiva voltada simplesmente para o mercado interno, mas ele também tem uma visão social de mercado, uma economia social de mercado. Então, é exatamente nessa perspectiva, através do mercado interno, por exemplo, no caso da União Europeia, nós vemos um desenvolvimento também dos direitos fundamentais. Hoje também nós temos um mercado digital na União Europeia. Então, quer dizer,
para que as pessoas elas possam ter os mesmos tratamentos, uma igualdade de tratamento, todos os estados têm que atuar em consonância um com os outros. Hoje as pessoas, elas não vivem só numa cidade o resto da vida. As pessoas, elas circulam, elas viajam. Nós estamos num mundo onde as pessoas querem experienciar várias outras coisas, não é? Não só, até mesmo através, como o professor André disse, através da internet, nós podemos. Então, como é que nós vamos gerir isso de uma forma coerente e harmonizada para que todos possam estar em condições de igualdade? Somente através de uma cooperação entre os estados. Então, a integração regional é uma ferramenta através da qual os estados podem cooperar mutuamente para que, então, possa garantir os direitos que, para os particulares, decorrem do ordenamento jurídico da integração regional, que, por sua vez, se encontra em condições de dar resposta aos problemas que, isoladamente, os estados já não conseguem mais colocar aí um ponto final, não é? Ok. Franciele, muito obrigado, viu, por você vir aqui compartilhar suas ideias. Parabéns pelo seu trabalho. Doutora Alessia, muito obrigado por participar. Doutor André, muito obrigado por vir aqui mais uma vez. O Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.